Vamos lá, família. Vamos começar com mais um videozinho aqui, vídeo do Marco, cara. Vídeo sobre a maldita enrolação dos animes de romance tem motivo? Tem, pô. Óbvio, que é pra vender. Se o casal fecha, não vende mais, pô. É isso. Provavelmente, cara, vídeo 20 minutos, a parada vai ser de verdade, mano. Quando fala de romance Marco, parceiro, só faltava menina com cabelo cortado, né? O longo. Nossa, é a combinação perfeita. Vambora. Só pedindo no início do vídeo pra deixar o like, se inscrever, pra dar aquela fortalecida e se embora, porque esse vídeo promete. Promete muita coisa. 20 minutos é muita coisa. É muita coisa, né? É muita coisa. Vamos lá, 3, 2, 1. Play. É puro filler, que não serve pra nada. Ela foi um fracasso. Ela foi cancelada. Pô, isso aqui parece um bando de OVA de fanservice. Eu achei corajoso o autor decidir acabar a obra, por causa daquele ponto. E cancelaram uma obra do autor de Naruto? Tinha aí mais de 500... Caralho, moleque. Caraca. O vídeo mal começou, já chega nisso, cara. Que isso? Caralho, olha. Ó, cancelaram uma hora do autor de nada. Do nada. Vambora. unidades vendidas por volume. Moleque, esse vídeo promete. Um valor absurdo pra uma comédia romântica. Eu não gosto do final, vale dizer, eu detesto aquele final. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo. Promete. Dessa vez pra responder uma dúvida que muita gente pergunta direto nos comentários: por que os autores enrolam tanto a maioria dos romances? A um ponto aí que muita gente chega a dropar porque não aguenta mais de tanta enrolação. Pra vender, ué. Precisa acumular volume, pô. Então nesse vídeo aqui eu vou dar um exemplo de um romance que o autor foi longe pra caramba na enrolação, por um motivo muito óbvio, mas que alguns não perceberam. E outro exemplo onde... É o que? Nisekoi que ele vai falar? Eu lembro de Nisekoi e talvez Yamada-kan, que é dois que enrolaram pra caraca. Mas tem um atualmente que meu amigo, que é o Komi-san, meu amigo... Não, se bem que o casal já terminou, né? Eles só estão enrolando mesmo pra enrolar. o autor foi muito corajoso. Alguns nem entenderam por que ele terminou tão cedo a obra. Se ele podia ter enrolado muito mais, ele estava ganhando uma grana absurda com ela. Obviamente vou citar alguns outros exemplos aí. Yamada... É da menina bruxa, pô. Yamada-kan, The Seven Witch, alguma coisa assim. Já teve alguns casos bem Acho que não enrolou muito. Pô, eu lembro do mangá ser meio longo, né? Quando eu li, cara. Não lembro. interessantes recentemente aí. Eu lembro de ser longo, cara. Quando eu li, Alguns eu lembro. romances que Depois eu vou tiveram dar uma até olhada. anime, alguns Vai ver eu falei merda. enrolados, mas recentemente tiveram progressões. Alguns deles eu fiz até vídeo de spoilers comentando essas progressões aqui. E um deles acabou ficando mega popular, caso recentemente aí teve anime, inclusive uma segunda temporada. Então vai ter outros exemplos, mas eu quero me focar principalmente em uns dois aqui que explicam uma situação. É o que é Boku no Kokoro? Alguma coisa assim, né? Eu tenho que assistir esse anime aí, eu tenho que assistir esse anime aí. Esse anime aí estão falando que é muito bom, acho que é Nova 4, que o negócio progride. É porque eu tenho um pouco de problema com a parada do moleque ser parecer uma criança e a outra parecer tipo uma adolescente, quase uma adulta, pô. Eu tenho um pouquinho de problema, mas vou dar uma olhada. Que a gente tem aí nos últimos anos, que não é só de mangá, de comédia romântica, vale dizer. Acho que é esse. Mas afeta elas de forma que os autores muitas vezes ficam enrolando um século. Sonobisque Doll é um que o pessoal não aguenta mais, por exemplo. Tá de Esse aí eu tô quase dropando também, cara. saco cheio do autor enrolando tanto. Por que ela tá fazendo isso? Tem uma explicação. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Nisekoi já começamos bem. é um dos exemplos aí que mais me vem à mente quando eu penso num romance que enrolou até o pessoal começar a dropar a obra. E o autor deu um dane-se pra isso acontecendo e continuou enrolando o máximo que pôde. Marceiro, o máximo de capital que ele conseguiu arrancar desse povo, ele fez. Quando já não tava vendendo mais nada, ele falou, beleza, agora eu posso acabar. Até acabar. Se bem que pode ser não só culpa dele, pode ser culpa do estúdio também, né? Que é a Nisekoi da Shonen Jump também. E a Shonen Jump gosta, né, de dar aquela minerada. Se você pegar a Nisekoi, que é basicamente a história de um garoto e uma garota que pertencem a famílias de gangsters rivais, e aí eles têm que fingir que estão namorando para as famílias ficarem em paz. Só que eles não se dão bem inicialmente, na verdade arranjam mais treta que outra coisa um com o outro, e o protagonista tem uma outra garota porque ele está interessado romanticamente. Sempre. E vai seguindo a história a partir daí. E adivinha com quem ele fica no final? Adivinha, pô. Adivinha.
conforme ele vai acabar se apaixonando de verdade aí por essa garota, que é muito divertida. Então a comédia romântica é legal, tem vários momentos bacanas, bonitos, muitos engraçados. A direção é ótima, o Estúdio Shaft fez um excelente trabalho na primeira. Pior que o anime é da hora, cara. Tem 2 temporadas, pelo que eu lembro. Quando eu assisti, eu achei da hora, mano. O foda é que, porra, ele não termina. Aí, pô, tu fica, caraca, mano, eu quero saber quando é que termina. E não termina, pô. Aí eu fui pro mangá, e aí é longo pra caraca. Moleque, é tipo assim, é tanta coisa que não agrega em nada, que é impressionante. É cada arco, parece que é arco repetido, velho. Parece que é arco repetido, parece que as coisas. Tipo assim, progrediu até certo nível e depois parou. E só ficou repetindo a mesma fórmula o tempo inteiro. Cara, é sensacional, mano. Sensacional. Eu me senti um idiota, tá ligado? E eu tava devorando, porque na época que eu tava devorando o mangá doidado, né? Eu só aceitei. Primeira temporada. E a primeira temporada do anime é a melhor parte. A primeira temporada fecha um arco aí onde tem uma mudança. Porque um dos personagens aí se apaixona de verdade pelo outro. E aí, depois disso, é uma enrolação sem tamanho. O autor não sabia mais o que fazer com a história. E se o protagonista se apaixonasse de verdade, no caso pela heroína principal, teria acabado ali. Então, ele tem que enrolar ao máximo esse processo. Sim, exatamente, pô. A lógica é essa. Eles enrolam pra poder vender. Não tem mais justificativa que isso. Porque, cara, uma coisa que japonês parece que não sabe fazer é desenvolver um casal. Eles não conseguem. Tipo assim, pra eles, o final é o casal terminar. Aí na próximo capítulo, é tipo assim, já dá um time skip, eles estão casando, tá ligado? Ou velho, com criança. Pra eles é isso, pô. Entendeu? Porque pra eles, o romance é eles chegando a ficarem juntos, aí no final eles ficam juntos e acabou, pô. Não tem mais nada. Eles não conseguem trabalhar o casal. Eles, parece que eles não aprenderam isso, pô. Eles só aprendem, parece que eles só sabem o processo pra chegar a namorar, mas nem isso eles fazem direito. Mas não vou generalizar, tá? Não vou generalizar. Tem obras que trabalham bem, mas tem uma boa parte, não vou falar a maioria, mas uma boa parte que repete essa fórmula direto. E aí o que ele faz? Começa a inventar um bando de histórias que não serve pra nada. É um bando de história inútil. Tanto é que teve a segunda temporada que eles fizeram e o pessoal ficou meio... Pô, isso aqui parece um bando de OVA de fanservice. Tipo, tem uns hate lá, umas comédias, mas Sim, é isso, não progride nada. A história do começo da segunda temporada até o final não progrediu em nada. Tá no mesmo ponto que acabou a primeira temporada. Pois é. E eles pularam um bando de capítulo ainda. E por que você pode pular um bando de capítulo? Moleque, a segunda temporada é tipo assim, eles pularam um capítulo, eles fizeram a segunda e ainda tá tudo desconexo no caso. Porque é um bando... Introduziram mais personagem ainda pra esse bololô ainda, da comédia romântica assim, porque só o protagonista, a amiga de infância dele e a loirinha, não era o suficiente, eles tiveram que meter a segurança, outra garota lá, tá ligado? Aí depois... capítulo inútil. A partir do momento lá, que é mais ou menos o capítulo 50, que eles adaptaram a primeira temporada, que é o final da primeira temporada, o autor entrou em modo enrolação. E aí um bando de capítulos, não serve pra nada, você pode pular, no caso não tem progressão alguma da história, um bando de personagem inútil sendo introduzido lá, que também não ajuda muito. Então o plot mesmo não tem quase nenhum. Tem alguma coisinha aqui, outra ali de vez em quando, alguns que são descaradamente pra enrolar, que o autor introduz. É. Então vira basicamente uma história que você fica lendo, meu Deus, tipo, isso aqui não tá indo pra lugar nenhum. Porque ele quer farmar, pô. A lógica é essa. Isso tá na cara, todo mundo sabe disso, entendeu? Tem muita gente que aceita e gosta, porque eles gostam da comédia romântica, né? Mesmo sendo repetitivo. Pior que realmente tem gente que gosta desse tipo de coisa. Eu quero que o romance se desenvolva logo, tá ligado? Não gosto de muita enrolação, não. Mas, cara, tem várias coisas que eles fazem. Tipo, uma coisa é ficar brincando com a comédia, outra coisa é ficar introduzindo um, um terceiro ali pra enrolar mais. Sempre tem isso também. Coloca uma menina ali pra ficar atrás, ou um cara também pra enrolar ainda mais. Eles sempre fazem isso, cara. Pra ficar esticando, aí depois eles colocam outro personagem que gosta desse, talvez, desse terceiro. Também tem essas viadagens também. Essas palhaçada toda. Desculpa, viadagem não. Palhaçada. Dessas palhaçada toda. E um bando de gente começou a ver isso no começo, não, outro tá enrolando Sou carioca, tá? Isso é gíria. um pouquinho, mas vai andar. E começou a ver que não, esse autor, no caso, a partir do momento aí do capítulo 50, ele agora entrou em modo enrolação pura e vai fazer isso até chegar num ponto onde a editora diga pra ele, ó, finaliza esse negócio que você exagerou já. E ele fez exatamente isso. Ele enrolou por mais ou menos 30 volumes. Pra ser mais exato, foram 25 volumes. Essa comédia romântica, se tivesse 15 volumes... Moleque, imagina, tu tá lendo um mangá tranquilão. E o mangá, ele enrola. Você compra. Imagina, mangá aqui no Brasil tá custando, sei lá, 20, 30, 40 reais.
Tu tem que comprar 20 volumes. Volumes. Moleque, a economia indo pro caraca. Já seria meio enrolado, mas pelo menos daria para comprimir os plots que teve aí ao longo desses quase 30 volumes, que foram realmente relevantes, e aí você criaria uma história bem melhor, com certeza. Mas não, o autor criou uma história aí que mais da metade dela é puro filler, que não serve para nada. E ele fez isso por quê? O motivo é muito simples. O pessoal fica, por que ele fez isso e tal? Não dá pra entender. Caso a obra até decaiu com o tempo e tal, muita gente dropou e tudo mais, até que ele chegou num ponto lá que eu acho que até a própria editora falou, ó, chega, já enrolou bastante. E aí ele pegou e acabou a obra. Exatamente, pô. Já falei sobre o final dela, quem quiser dar uma olhada nesse vídeo de spoilers, mas o ponto é o seguinte, o motivo dele ter enrolado, dinheiro! Mas óbvio que isso é impossível, pô. É lógico, é lógico. É a lógica do universo, pô. Simples assim. Não é complicado. E por que ele teria esse medo? Porque ele ficou relativamente famoso com o Nisekoi. Não porque ele teria medo de, no caso, não ganhar dinheiro com a próxima obra. Bom, gente, vocês conhecem o autor de Naruto? Ah, entendi o link que ele vai fazer. Tá. Ah, entendi. Entendi. Vai. Tá. No caso, tem realmente um problema. Tem uma dificuldade. Tem muitos autores que têm essa dificuldade de conseguir criar uma segunda. Tipo assim, se desvincular da obra que eles fizeram, conseguir fazer uma segunda tão boa quanto, ou no caso, boa mesmo, em comparado à sua primeira que bombou. Realmente tem essa dificuldade. O autor de Naruto, ele tá usando de exemplo, mas faz sentido. Faz sentido. Nem todo mundo é o Togashi. E conseguiu fazer 2 mega hits. Que é o Hunter x Hunter e o Yu Yu Hakusho, né? Nem todo mundo é o Togashi. Realmente tem essa dificuldade. O mangá do autor de Naruto deu aquele flop maroto, né? E aí ele voltou pra Boruto. Porque... do Kishimoto, né? Ele voltou pra Boruto, pô. Porque é o que tava dando grana, pô, fazer o quê? Provavelmente, se você não conhece, já ouviu falar, pelo menos, dele. Sabia que ele fez uma outra obra depois de Naruto? Samurai E 8, ele já era acho que super famoso, né? E aí ele fez essa obra aí. Eu fiz até um vídeo sobre ela. E bom... É, Samurai 8 aí. Ela foi um fracasso. Ela foi cancelada. Pô, Marco, como assim? Valeu, Setter. Obrigado aí. Bom descanso. Cancelaram uma obra do autor de Naruto? Pois é, não tava vendendo nada. O negócio foi um fracasso. E então eles tentaram por um tempo lá, viram que o negócio tava saindo do lugar, ninguém tava se interessando, e aí pegaram e cancelaram. Então só porque você ficou famoso, não garante que a sua próxima obra vai ficar popular. Não é assim que funciona. Pois é. Então, os autores têm medo disso. Então quase todo autor que consegue um hit, não necessariamente uma comédia romântica, mas quase todo autor que consegue um hit, seja ele qual for, ele vai tentar dar uma enrolada. Ele vai tentar farmar o máximo que pode. É porque, cara, dá a lógica, né? Tipo, já é difícil você conseguir chegar no nível, tá ligado? Num mega hit. Já é difícil você chegar no nível de vender muito. Então, de vender muito da sua obra ficar popular, ficar famosa. Então, quando ele chega lá, e ele já tem a fórmula perfeita pra enrolar ainda por cima, né? A fórmula perfeita. Quando ele chega lá, ele quer pelo menos se manter lá o máximo que ele pode pra poder farmar o que ele pode ali no momento. Mas não significa que a história tem que ficar parada, entendeu? Tem muitas histórias que ficam paradas no tempo. Então, cara, tem histórias que se desenvolvem e depois de desenvolver outra coisa. Tem histórias que param desenvolvimento e travam e depois, quando convém, eles voltam, entendeu? Eu gosto de usar de exemplo o Komi-san, cara. O Komi-san demorou pra caraca para desenvolver o casal. Mas desenvolveu. E continuou desenvolvendo. E continuou desenvolvendo. E continuou desenvolvendo. E a história não acabou. Entendeu? Porque mesmo tendo um romance na obra, a temática é a comissão fazer os 100 amigos, o que ela não completou. Então, parceiro, ele tem a faca e o queijo na mão pra continuar enrolando a história. Porque o que fez a galera querer ficar, também, sem ser a comédia, entre outras coisas, era o desenvolvimento do romance da história. Já desenvolveu, agora ele tá desenvolvendo a outra parte da história, entendeu? Aí tem essa. E tem em retrospecto agora esse autor de Nisekoi, onde ele simplesmente trabalhou até essa parte, ou a editora falou, não, dá uma parada aí, começa a esticar aí pra gente conseguir farmar o máximo que pode, porque também é complicado, né? E depois disso, depois que acabou, o autor tentou fazer outra coisa? Não sei. Se ele tentou, ele não foi muito bem, porque a gente não sabe. Ou não sei, no caso, eu não sei. Se ele fez outra obra de renome. Então, isso pode provar um ponto. Talvez ele não tenha feito nada e só tá no iate dele junto com a grana que ele fez com o Nisekoi, pô. Pode ser também.
Isso não quer dizer que vai ficar horrível, às vezes ele vai criar uma enrolação muito boa, ou seja, vai ampliar os arcos e tal, criar arcos novos, se for uma mangá de ação, por exemplo. Ele tinha na cabeça dele um começo, meio e fim. Mas aí ele decidiu botar uns arcos novos e tal, e conseguiu dar alguma relevância e ele ficou bom até. Mas ficou mais longo do que ele tinha pensado inicialmente, porque muitas vezes ele queria mais dinheiro. Ou às vezes não. No caso, por exemplo, o autor já tá com Titan. Eu não acho que ele prolongou a história porque queria mais dinheiro. A editora, pô. No caso, honestamente, com metade do volume de Attack on Titan, ele já tinha dinheiro a rodo. Já era milionário, multimilionário. Então ele poderia ter acabado ali? Podia, se quisesse. Mas ele foi levando a história. Eu não vou discutir aqui se ficou bom ou ruim os caminhos que ele tomou, mas o ponto é que Attack on Titan seria um exemplo que o autor não ficou enrolando para ganhar dinheiro, por exemplo. Caso ele dava prazos onde ele achava mais ou menos que ia terminar e passava desses prazos, porque muitas vezes criando uma história assim. Na sua cabeça, os pontos-chave... Tem essa também, mas no caso desses animes de comédia romântica não é isso. O problema é que ou é o diretor, né, que no caso o estúdio deve falar pra ele continuar fazendo a obra, ele teve que enrolar mesmo. E tiveram casos que realmente isso acontecia muito no passado, hoje em dia começou a mudar isso, né? Mas ainda deve estar acontecendo bastante do estúdio ficar botando a mão na obra pra ficar esticando, né? E também tem em relação ao autor enrolar mesmo pra querer farmar. Pode ser. Caso termina aqui. Mas pra chegar lá, às vezes não é tão rápido quanto você pensa. Então isso aí faz parte de uma criação de uma história. Mas Attack on Titan é uma história mais complexa. Uma comédia romântica, sem um plot super elaborado por trás, é relativamente mais simples. Então, pra fechar ela, geralmente, uma comédia romântica legal, sem enrolar muito, 10 a 15 volumes, tá bom. Muito mais que isso, precisa de um plot que justifique isso, um plot complexo por trás. Mas Nisekoi não tinha isso. Era simplesmente o autor enrolando o máximo que podia pra fazer um dinheiro. Porque vendia bem Nisekoi, o mangá. Foi caindo as vendas com o tempo, obviamente, porque o pessoal foi dropando de tanta enrolação. Mas ainda vendia. Então, eu vou fazer meu ganha-pão aqui. O pessoal tá dropando? Dane-se. Ainda vende bastante pra fazer um bom dinheiro por volume, que eu consigo lá vender. E aí quando não der Vai vender o suficiente pra virar o velho da lancha, pô. Tá tudo certo, tá tudo nos planos. mais me obrigarem a finalizar a obra, eu finalizo. Mas até lá eu vou esticar essa bodega e, no caso, fazer minha aposentadoria aqui. A maioria dos autores parece ter essa visão aí pra primeira obra deles que dá certo. Porque eles não têm garantia de que a próxima obra vai dar. Então esse medo deles de que a próxima obra possa ser um fracasso e eles nunca mais vão ser relevantes. Por exemplo, o autor de Nisekoi. Me diz aí uma outra obra dele. Ele já fez outras. Fez? Mas aí, ó. Tá aí. Tá aí a resposta, pô. Ninguém fala sobre. Isso aí são one-shots que o autor soltou nos últimos anos. E aquele sistema de sempre da Jump. Eles soltam one-shots, o pessoal se interessar muito por aquela história, aí eles pedem pro autor criar uma versão longa daquilo. Mas, aparentemente, nenhum desses one-shots fez sucesso bastante para ser o caso. Então, Nisekoi foi a única obra que ele conseguiu, no caso, fazer, que ficou popular até hoje. Então, vários autores caem nisso. O autor de Rurouni Kenshin, Samurai X, ele tentou um monte de obras depois de Samurai X. Sabe alguma que ficou popular? Das várias? Não, né? Pois é. Todos foram fracassos. Todas. Nem todo mundo consegue ser o Togashi, né, cara? O Togashi é realmente diferenciado. Foram fracassos. Ele é realmente diferenciado. Uma obra, e ele tentou pra caramba depois de Samurai X. O que ele fez? Ele voltou pra Samurai X. Samurai X tava fechado, já teve um final certinho lá. Mas acabou o dinheiro, então o que eu faço? Bom filho a casa torna. A única obra que eu fiz, que vendeu até hoje, foi Rurouni Kenshin. Vou fazer uma continuação então. E aí inventou uma continuação e voltou a vender. Então deu certo. Só que ele tem uma obra de ação. É relativamente mais fácil. Mesmo que você tenha fechado ela, dá pra fazer a continuação. Quase sempre dá. Só que uma obra de comédia romântica é muito mais complicado você fazer uma continuação relevante, que as pessoas se interessem. Fazer continuação de comédia romântica. Vamos fazer o quê? O filho dos personagens, pô. Vamos fazer o antes deles virarem casal de novo. Ou depois deles, né, realmente começarem a namorar, né? Tipo, poderia ter também. Porque às vezes eles finalizam com eles só se declarando pro outro. Tem muito disso. Ainda mais se já terminou tudo fechadinho e tal, Nisekoi tem um final bem fechadinho até legal. Não tem muito do que reclamar dessa parte. O problema é a enrolação pra chegar lá. Mas o motivo disso, e vários autores de comédia romântica principalmente compartilham a mesma coisa, a obra fazer muito sucesso, tá vendendo bem, eles vão tentar esticar o máximo que puderem, com certeza. Pra tentar fazer um ganha-pão lá. E aí, caso nunca mais consigam emplacar nada na vida, eles têm uma reserva gigante lá que eles fizeram com a primeira obra deles. Mas o público ficou de uma... Esse dos filhos é interessante, eu apoio. Então tu gosta de Boruto, né? Então você é desses.
Não, mas tipo assim, meu problema com a enrolação é se a enrolação, ela pelo menos vamos dizer assim, se ela realmente agrega alguma coisa pra história. Porque eu usei o exemplo de comissão, cara. Se ele conseguisse, se ele pelo menos ele desenvolvesse o casal principal, entendeu? Tipo, sei lá, termina o casal e ele desenvolve o casal principal com o tempo e vai melhorando, entre outras coisas, e depois ele finaliza direitinho, tá ligado? Com o final realmente dele se casando, igual aconteceu em Nisekoi, tá ligado? Não, em Nisekoi? Que aconteceu? Cara, nem lembro, enfim. Se realmente acontece igual, seria legal, mas não é. Eles enrolam, basicamente eles estão sempre nessa comédia romântica juvenil adolescente em escola o tempo inteiro, entendeu? E, tipo, acontece quase as mesmas coisas sempre, entendeu? Em situações, claro, adversas, mas é sempre a mesma coisa. E isso é chato, entendeu? Nem todas as histórias de, sei lá, de comédia romântica vão ter uma trama um pouco mais interessante pra se trabalhar, sei lá, igual um Kaguya-sama da vida. Nem todas vão ter uma parada mais interessante pra poder desenvolver, mas não significa que é impossível, pô. Tem como desenvolver. Parece que eles não conseguem. Parece que eles não conseguem. É impressionante. Impressionante. Então, eu usei Comissão como exemplo, porque a Comissão realmente, cara, enrola pra caralho. Porque eles ficam flertando o tempo inteiro. E aí, quando realmente acontece, entendeu? Ele trabalha isso. Quando ele viu que já, tipo, trabalhou o suficiente, ele começa a desenvolver a história de novo, que é a parte que é da como fazer os amigos dela, que é o objetivo do anime é esse. O objetivo do anime não era ela arrumar um namorado. O objetivo era conseguir os 100 amigos. Essa é a lógica, entendeu? Ela não conseguiu os 100 ainda. Então eles ainda têm. Ele ainda tem, tipo, coisa. Ele ainda tem material pra poder trabalhar. Então ele ainda pode enrolar mais. Ao mesmo tempo que ele ainda pode fazer o fanservice ali do casal. Então isso acontece. Então tem maneiras de trabalhar, de burlar isso aí, e ao mesmo tempo ter enrolação e a galera gostar. Só que Nisekoi e muitas outras obras, não é só Nisekoi, muitas outras obras fizeram isso, pô. Eu uso muito exemplo isso, o Zero no Tsukaima, eu não vou falar isso toda hora, mas eu uso muito exemplo de Zero no Tsukaima, que é Zero no Tsukaima, mano. Teve 4 temporadas pro casal realmente fixar como casal, pô. Isso porque teve a infelicidade do autor falecer. E aí sim eles finalizaram a história, porque senão bem provável que se ele estivesse vivo a história continuava, tá ligado? Esticando ainda. Se tivesse anime de Nisekoi, porque eu acho que já não estavam muito bem, né? Eu acho que a última temporada eles fizeram com uma homenagem. Mas se realmente tivesse anime de Nisekoi, talvez umas 6, 7, pô. Não para ali na quarta, porque eles enrolam pra caraca, mano. É impressionante. Mau humor e tal, muita gente dropou. Eles vão estar mais preocupados consigo mesmo, com a segurança financeira deles, no caso, com a aposentadoria deles, do que com ter fãs descontentes ou não. Então por isso que Nisekoi foi esticado até não dar mais. E diversas outras comédias românticas também foram. Os autores aí, no caso, às vezes duplicam, triplicam o que precisavam, no caso, para a história, porque querem fazer o máximo de dinheiro possível com aquela obra lá que tá conseguindo vender. Porque vai saber lá se a próxima deles vai conseguir vender também. E embora seja óbvio, vale dizer também que a editora tem culpa no cartório. Obviamente, também tem isso, como eu comentei. Geralmente, ela que mais instiga o autor a continuar a obra por mais Dinheiro. tempo do que deveria. Eu quero dinheiro. O caso mais famoso que tem disso é Death Note. Esse aí foi Inclusive, os prejudicado, hein? autores de Death Note fizeram um mangá depois que critica exatamente isso. A editora querendo forçar autores a esticar Cara, eu tenho que assistir esse anime completo, mano. Eu não assisti esse anime completo, tem que assistir esse anime. É Bakuman, né? Bakuman. Tá escrito ali em cima, pô. a obra ao invés de terminar de uma vez. Existem rumores, por exemplo, que a Jump incentivava o autor de Nisekoi a esticar a obra, já Óbvio. que ela não tinha Eu falei, mano, a Jump adora dar aquela minerada, pô. Adora dar aquela minerada. E quando a obra não tá vendendo mais, parceiro, eles só simplesmente descartam. Igual eles fizeram com Bleach, pô. Final de Bleach aí, pra confirmar, pô. Foi totalmente rushado, pô. Caralho. Não tá vendendo mais? Não, termina essa merda aí logo, tá ligado? Já deu o que era pra dar, entendeu? Já conseguimos tudo que a gente queria, agora termina, pô. Termina porque tem os novos aí pra entrar, a galera que tá vendendo mais, então simbora. nenhuma comédia romântica que ficou popular o bastante para substituir Nisekoi na revista, e tinha gente que só comprava a revista por causa de Nisekoi. Fora que uma obra que vende muito, a editora não tem interesse que termine tão cedo. Então isso não vale só para mangás de ação, mangás de comédia romântica. Agora, Kimetsu, parceiro, foi fora da curva. Falou que eu quero terminar e terminou, parceiro. Isso aí foi literalmente uma virada de chave. E tem uma chave na imagem, por sinal, também. Mas enfim, foi literalmente uma virada de chave pra indústria, pô. Muitos autores começaram a, não vou dizer muitos, mas
alguns, assim, começaram a querer finalizar suas obras quando eles querem agora, pô, por causa do que aconteceu da autora de Kimetsu. Cara, ela tinha todas as ferramentas possíveis pra farmar, tá ligado? O máximo que ela queria. Que se ela pudesse farmar com Kimetsu até agora, ela farmava, pô. Vendia igual água, ainda vende, né? Kimetsu ainda vende pra caraca, não vende tanto quanto vendia antes, mas meu amigo, pô, passou One Piece em vendas anuais, pô, uma parada histórica. Hoje em dia já aconteceu mais vezes, né? Outros animes fizeram algo similar. Jujutsu também fez. Mas caraca, loucura, velho. Ela tinha tudo pra poder enrolar a história e falou: "Não, eu quero terminar". E terminou. Ah, o final a galera não gostou. Ah, cagou. Ela terminou e tá rica pra caraca, pô. E tá nem aí. Ah, ela vai fazer outra história, parceiro. Se vai fazer sucesso ou não, ela já tá com o bolso cheio. Se vendem muito, é óbvio que ela quer que dure o máximo possível. Mas, principalmente depois de 2010, e Nisekoi é depois de 2010, os autores tinham muito mais liberdade para terminar a obra quando eles queriam. Um caso aí famosíssimo é Kimetsu. Parceiro, eu e o Marco estamos interligados. A autora chegou num ponto lá que, não vou terminar essa história. Alguns acharam rushado até o final, mas ela terminou. Exatamente onde ela quis. E o mangá bateu recordes e recordes de venda. Era uma coisa absurda, mais de 4 milhões por... Aí, na moral, tô vendo esse vídeo pela primeira vez, tá? Não tô vendo pela segunda vez, não, tá? Só pra confirmar, porque foi muito combinado. O volume. Teve 20 Eu combinei com o Marco antes de começar a gravar, pô. e poucos aí, o que é pouco volume para um shounen de ação. E honestamente, ela conseguiu dinheiro aí pra vida inteira. Ela não precisa fazer mais nada. Se ela aparecer com uma outra obra é porque ela realmente está muito afim. As editoras podem incentivar o autor a continuar hoje em dia, mas elas não conseguem mais obrigar. Hoje os autores têm muito mais liberdade para terminar quando eles quiserem. Até porque a venda da revista física, que era um negócio que incentivava muito no passado, hoje em dia está reduzindo cada vez mais, importa cada vez menos. É. Porque o digital está dominando. Então a gente tem um sistema... Pena que a gente não tem um sistema digital legal, né? Pra trazer os mangá aqui pra gente, maneirinho, né? Legenda da MPTBR, né? Não tem ainda legalzinho assim, não tem, né? Pena. Talvez um dia. bem diferente. Então essa desculpa de, a editora obrigou, não. No passado, bem no passado, mais perto dos anos 2000, realmente tinha isso. Hoje em dia, editora obrigar não é uma desculpa. Ela tem muito menos poder pra fazer isso. E é por isso que eu foquei mais... Graças a Deus, né? Ela tá escravizando menos os autores, né? Menos. Cara, tem situações onde os diretores, os editores, eles afetaram, tipo, eles colocaram o dedo na história e acabou dando certo, tá ligado? Tem vezes que isso realmente foi uma parada que realmente deu certo. Eu vou dar um exemplo totalmente arcaico aqui, mas teve em relação ao Vegeta em Dragon Ball, né? Que o autor, ele não queria dar tanto foco pro Vegeta, pô. Ele queria, acho que ele queria focar no Gohan. Só que eles falaram, não, a gente quer o Goku ainda, acho que na 4, aí ele, tipo, na época lançou o Vegeta, né, que o autor falou, não, o Vegeta já fez o trabalho dele. Aí ele simplesmente, não, coloca ele de novo. Coloca ele na trama principal, vai dar certo. Aí simplesmente botou ele pra se casar com a Bulma, pô. Meteu uma cria na Bulma. Meteu uma cria na Bulma. A Bulma que estava em relacionamento com o Yantia do nada. Não, a gente terminou, tá ligado? E ela aparece com um bebê. E é de quem? Mãe inconveniente, né, cara? E hoje é um dos personagens mais amados de Dragon Ball, pô. aqui em cima do autor. Porque como o poder maior hoje em dia está em cima dele, ele termina quando ele quiser, quer a editora goste disso ou não. Mas existe um meio termo. Tem alguns autores que dão uma enrolada, mas chega um ponto lá que, pô, já enrolei bastante aqui, e eles progridem antes de chegar, no caso, a 20 volumes, 30 volumes. Por exemplo, a gente teve aí Boku no Kokoro. Esse eu tenho que assistir, cara. É um pecado eu não assistir isso. Todo mundo elogia tanto esse anime, cara. Mangá também elogia tanto. Eu não sei, cara, porque quando eu bato o olho eu falo... Mas vou parar com esse meu probleminha, essa palhaçada minha e vou dar uma olhada. Mais ou menos 100 capítulos do mangá e tem um avanço bem... Eu já vi coisa muito pior, eu não sei porque eu tô com problema com esse anime, cara. significativo. E a autora ficou tentando entregar vários momentos muito né? bonitos, várias progressões graduais. E aí quando ela viu, pô, progredir até aqui, todo mundo na obra já acha que eles são namorados e tal, aí ela fez aquela progressão máxima. No final da segunda temporada tem adaptação dessa progressão. E aí, claro, alguns podem estar pensando, pô, Marco, mas não precisa acabar a obra quando eles começam a namorar, né? Quando o protagonista decide por uma heroína, por exemplo, num harém. Não, dá pra continuar depois disso. Dá, né? Mas eles não sabem escrever, pô. Mostrar a progressão da relação deles ao invés de fazer só um time skip. E eles casaram, tiveram filhos e pronto. Sim, com certeza. Dá pra mostrar uma progressão e pode ser muito legal. Então, por exemplo, a gente tem isso em Boku no Kokoro. Peraí. É a mesma personagem? O anime daquela menina de óculos, quando eles começam a namorar, se tivesse uma segunda temporada, chegaria... Isso eu também tenho que dar uma olhada. Da garota meio ceguinha, né? Eu tenho que dar uma olhada.
Pior que o anime é bonito, cara. Eu já vi uns trailers, eu não vi ainda isso daí, cara. Esse momento deles se namorando lá, começando a namorar, e aí vai progredindo pra outras coisas, ficando mais íntimos um do outro. Nagatoro tá tendo isso agora, começaram a namorar, fiz um vídeo de spoilers detalhando. Nagatoro eu não vi e não vou ver, cara. Com todo o respeito do mundo ao Linkzinho, cara. Com todo o respeito do mundo eu não vou ver, cara. Eu não gosto do estilo de protagonista que é o de Nagatoro, mano. Ah, ele melhora, sim, ele melhora, mas eu não gosto, cara. Desculpa. E aí começa a progressão íntima deles, então o primeiro beijo, dentre outras coisas aí que vão acontecendo. Essa obra também, mesmo caminho, então é aquilo. Isso aí é o Zack, eu só vi a primeira temporada. Só a primeira temporada, não vi mais nada. Eu vi depois que eu vi uns spoilers e falou que o casal ficou, né, e continua a história, mas não vejo mais nada depois. Não é o fim. Só que muitos autores têm medo pra caramba de que as pessoas dropem depois que o casal começa a namorar. Por isso que eles enrolam pra caramba essa parte. Porque eles acham que muita gente tá ali só esperando isso acontecer. É isso que eles mais querem. A confirmação do casal. Quando eles começam a namorar, é uma confirmação. A confirmação maior é um casamento, mas se eles começarem a namorar, já é uma confirmação inicial. Então... Sim, mas se eles souberem trabalhar o casal, não é tão ruim também. Entendeu? Porque, tipo assim, a galera quer ver pra ter a confirmação. Sim, depois da confirmação, também tem um público que quer ver o casal se desenvolver. Entendeu? Porque tem aquele público que quer ver só o casal se formar, e tem aquele público que quer ver o casal se formar e ver a sua construção, entendeu? Ver seu desenvolvimento de casal. Tem aquele público que quer ver isso. Só que não tem, tipo, muitos não tem, no caso, não vou dizer assim. Não tem exagero, tem sim, com certeza tem. Esses do vídeo aqui já foram exemplo. Mas parece que eles têm medo, pô. Eles têm medo de continuar. Parece que eles não têm medo ou eles não sabem desenvolver o casal. Parece que, tipo assim, eles começam a namorar, maioria das vezes, tipo, tem casos onde parece que o casal continua como se fosse, sei lá, amigo, pô. Com a mesma interação, tipo, de antes deles começar a namorar. Mesma vergonha ou algo do tipo, entendeu? Também tem isso. eles não conseguem trabalhar bem, tem essa. Então tem muita gente que fica ansiosa pra caramba por isso, acompanha por isso, mesmo uma enrolação gigantesca. E aí quando isso acontece, a pessoa conseguiu o que queria e tal, aconteceu. Aí a pessoa não liga mais, não tem mais aquela ânsia desesperada por cada capítulo, porque a maior progressão que ela queria já aconteceu. Olha só o quão ruim isso fica. Se ficar enrolando demais, a galera para porque não tem a confirmação. Se confirmar cedo, a galera para porque o casal já foi feito. E se o casal se desenvolver, eles não vão querer ver porque o casal já foi feito. Tá ligado? Então, olha que sinuca de bico, cara. Então, muitos autores têm medo disso. Que a obra perca muitos interessados se eles progredirem. No caso da relação dos personagens. E aí, devido a isso, eles ficam enrolando por um século pra isso acontecer. Sono Bisquidol é um que tá com 12 volumes já e tá irritando muita gente. Porque a autora parece que tá enrolando agora por puro medo mesmo. Moleque, esse mangá está triste. Triste. Tá triste, tá tristérrimo. Porque o casal não se desenvolveu até agora. Tipo assim, ela gosta dele, mas, parceiro, parece que o casal não se desenvolve de jeito nenhum. Eles não querem, parceiro, não querem, estão negando. Se ela avançar a relação dos personagens, muita gente vai dropar a obra. E tem autores, obviamente, que já viram que isso, se esticado por muito tempo, acaba perdendo gente da mesma forma. Então, estão tentando alcançar o meio termo e dar relevância a essa enrolação. Vou desenvolvendo vários momentos lá, Boku no Kokoro não faz isso. Se você notar, a primeira e segunda temporada, tem várias progressões ali. Se fosse muito mais rápido, talvez não tivesse tanto impacto quando acontece. Porque eles foram ganhando mais intimidade um com o outro e tal, foram chegando num ponto que eles basicamente viraram namorados e Sim, eles mesmos desenvolvimento de casal. E todo mundo à volta deles já considerava eles meio que namorados, até que vem a declaração e tal, um momento bonito lá, mas isso tudo seria tão impactante se não tivesse todos aqueles momentos antes, que pode se chamar enrolação, mas foi uma enrolação com relevância, porque... Sim, porque o nome se chama construção. Não é enrolação. Essa enrolação se chama construção. Enrolação é quando a parada já tá acontecendo várias e várias vezes, a mesma coisa, e não vai pra lugar nenhum. Então essa tal enrolação que a galera fica falando que, tem enrolação, mas se desenvolve. Não é enrolação, pô. Pode ser. Talvez eu esteja generalizando. Mas, cara, tem muita coisa que acontece que, tipo, realmente desenvolve o casal, tá ligado? Que não é enrolação. É só a interação do casal, tá ligado? Tipo, agindo como pessoas, tá ligado? Sei lá, se desenvolvendo mesmo. Que não é realmente enrolação. E tem aquelas que realmente é enrolação, mas meio que, é como eu falei, se a parada for bem construída, tipo, pro casal se formar e depois dele se formar ele se desenvolver, a galera não vai encher tanto o saco,
Entendeu? A galera não vai. Só que é essa parada deles ter medo ou eles não sabem realmente escrever, desenvolver um casal. Pô. Gerou vários momentos muito bonitos. Várias progressões, várias evoluções, vários desenvolvimentos de personagem. Pra se chegar naquele momento lá e o protagonista conseguir fazer tudo aquilo, se confessar. Então eu nem considero enrolação, na verdade. Porque é aquele negócio fazendo muito tease em cima, em vez de entregar logo. Só que foi aquele tease que valeu a pena, porque quando entregou foi lindo e fez tudo valer a pena antes. E óbvio, não enrolou pra caramba, porque, no caso, por exemplo, Boku no Kokoro, foi menos de 10 volumes. Se considerar outros mangás de comédia romântica, 7, 8 volumes aí pra começar a namorar, não é nada demais. Nada tão exagerado assim. Mas eles não progridem muito rápido o romance, geralmente, porque, eles acham que se progredirem rápido demais, vai ter menos impacto. 2, eles têm medo aí que o público perca interesse, depois que o casal começa a namorar. Alguns autores saem disso e às vezes começam a namorar rapidamente os personagens, tem light novels principalmente, às vezes no primeiro volume, no final já começam a namorar, depois vai progredindo intimidade e tal. Às vezes demora uns 3 volumes e tal, mas o ponto é que os autores pararam de enrolar até o final da história pra isso acontecer. Eles começaram a ter noção também que muita gente dropa pelo enrolar. Graças a Deus, né? Graças a Deus, pô. Porque parece que japonês não namora, velho. Porque, pelo amor de Deus. Então eles vão ter que controlar, no caso, o ponto ideal. Caso para não entregar cedo demais, mas não retardar tanto o processo que o pessoal comece a abandonar a obra antes de acontecer. E claro, tem exceção. O mangá das quíntuplas tinha aí mais de 500 Ah, esquece isso aí, Marcos. Esquece isso aí, pô. mil unidades vendidas por volume. É um valor absurdo Não, esquece isso aí, pô. Esquece isso aí. pra uma comédia romântica. Comédia romântica que voou muito bem, vendem 200 mil, 300 mil. Tipo, por exemplo, Kaguya-sama. Isso nos dá... Isso sim é uma obra, tá? Isso aqui é uma obra sensacional. que o Oricon solta, porque tem, obviamente, vendas digitais e tal, ok, é outro papo, não dá pra avaliar certinho. Mas o ponto é que o mangá das quíntuplas entrou naquele top anual dos mangás mais vendidos, no caso do ano inteiro. Porque eu não sei. É aquela parada da galera gostar muito de um personagem, né? São 5 personagens, então... 5 heroínas. Elas são idênticas, né? Então a galera pega o que gosta mais e meio que virou essa fanbase, assim, da personagem. Não é que a obra é boa, é que tem uma personagem que vende a obra. É mais ou menos isso, pô. Porque, cara... No top 10. Olha, é um negócio absurdo. E, bom, esse mangá aí só teve 14 volumes. Outro não enrolou. 10, 14 Isso é um ponto fora da curva, é o que eu falei. Personagem vendeu a obra. volumes é o que eu falei que é o ideal pra uma comédia romântica. Seja ela focada em harém ou no casal principal e no caso avançando lá o relacionamento deles. Então, esse autor pegou, setou um ponto lá, não, agora eu vou terminar, e os arcos não são enrolados, é porque tem várias garotas, elas têm que se apaixonar pelo protagonista, todo um processo lá. Então tem os mistérios também, que tem que resolver do passado, tem várias coisas interessantes ali, até em termos de plot. E aí, no final ele tem que escolher uma delas. E aí o autor podia ter esticado isso pra 20 volumes tranquilamente, 25, o pessoal tava adorando, tava vendendo horrores. Então mesmo que muita gente dropasse, metade das pessoas dropassem, ainda vendia 250 mil por volume, o que é absurdo. É porque o que ele fez em menos volume foi a quantidade do que ele faria com igual essas outras obras fariam, enrolando. Então ele só encurtou o processo, pô. Então não precisava ele enrolar. Ele já meio que fez a metade do caminho junto, né? Ele já fez o dobro. Ele já fez o dobro. Metade do caminho junto não fez sentido. Ele já fez o dobro, pô. Então, pra ele já foi, vou parar aqui, tá ótimo. Então, honestamente, esse autor podia ter prolongado muito mais, senão acabou com 14 volumes. Pô, Marco, mas vendia pra caramba, então ele não tava tão preocupado porque ele já fez um pé de meia lá pra vida dele com o que ele vendia. Nesses poucos volumes lá, sim, mas é aquilo, e a ganância? A maioria, quando tá vendendo uma obra que vende tanto quanto essa, pô, vou esticar pelo menos até uns 20 volumes. Cara, se fosse pra escolher entre ele enrolar mais e terminar do mesmo jeito, e terminar do jeito que terminou agora, eu preferia que ele fizesse desse jeito. Pô. Se o final realmente fosse bom, aí beleza, tá ligado? Aí beleza. Aí a enrolação, tá ligado? Seria uma justificativa, mas o final não é bom, então a gente segue. Não é um ponto tão exagerado e eu vou fazer muito mais dinheiro. Ele não fez. Ele não. Meu ponto de final é esse. É o que eu planejei e eu vou acabar aqui. 14 volumes, fechou a obra. Então eu fiquei impressionado. Eu não gosto do final, vale dizer, eu detesto aquele final. Basicamente ganhou a garota que menos lutou pelo protagonista. E eu valorizo muito isso, garotas que dão em cima, dão a cara a tapa, tentam de tudo lá, realmente pra conquistar ele. Então é tipo esforço, eu valorizo esforço. Isso vale pra romance também. Então tem 2 garotas lá que se esforçaram horrores, fizeram de tudo lá. Lutaram realmente pelo protagonista. Não vou falar quais, porque a ideia é que não é spoiler ao final. 3 se esforçaram, uma delas fez merda pra caraca. As outras 2 lutaram de maneira justa. Eu li essa merda até o final, cara. Eu li essa merda até o final.
Eu sou um dos que taca pedra nesse mangá, mano. Mas ganhou a garota que menos se esforçou. No caso, ficou lá parado sem fazer nada e ela ganhou. Então, olha, que final bosta. Mas isso de lado, no caso, eu não avaliando se eu gostei ou não do final, eu achei corajoso o autor decidir acabar a obra, no caso, naquele ponto, sem Não, isso não é coragem, não. Pra mim isso é loucura, tá ligado? É loucura. Ele tava usando alguma coisa quando ele tava desenhando esse capítulo de mangá. Só que ele já tinha levado pra editora, então eles já falaram, ih, parceiro, já foi, não tem mais volta. Pra mim isso é loucura, pô. tentar inventar mais arcos. Pra mim, coragem é o cara pular de paraquedas, pô. Isso daí é loucura, pô. Isso é loucura. Pra mim é coragem de pular de paraquedas. Isso é coragem pra mim. É um pouco de loucura também. Na verdade, os dois são loucuras. É, por aí, deixa pra lá. Os dois são loucos. Antes, porque ele podia. Mais arcos aí, delas brigando por ele e tal. Ele poderia ter feito tranquilamente isso, sem problema nenhum. Mas não fez. Então, fiquei realmente impressionado com ele nesse sentido. Não foi ganancioso, caso achou É pra mostrar que amor pode vir sem esforço. Sacanagem. que tava bom ali e fechou a história. Bela crítica. Então, tá vendo? Enquanto a maioria dos autores fica com medo e tal, de que vai ficar sem dinheiro e tal, então tenta enrolar o máximo que pode o primeiro sucesso, ele não. Depois disso, ele fez uma obra que não vende nem perto do que vendia as quíntuplas. Ainda assim, ele conseguiu, pelo menos, emplacar a outra obra dele. Caraca, ele que tá fazendo a obra dos Power Rangers? Caraca, esse cara... Mano, é impossível. 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 Ele sabe escrever uma história? Impossível. Impossível. Bastante pra ter anime, que é muito mais que muitos autores. Então, gente, é básica. Cara, pior que essa... Eu tô assistindo até o quarto episódio, né, dessa obra dos Power Rangers aí, mas caraca, mano, tá interessantíssimo até então. Basicamente isso. Quem tinha dúvidas, por que os autores enrolam as obras e tal, e vários modelos de romance diferentes, seja harém ou romance pra escolher uma garota, ou no caso aquele romance que é só uma garota, mas demora pra começar a namorar e tal. Vocês entenderam aqui porque os autores tentam esticar o máximo que podem. E também Não, a minha questão é, quem não sabia disso? Entendeu? Aí eles achavam que esticava de maluco? É por causa de dinheiro, cara. tem Você algumas foi. mudanças positivas que a gente tá vendo aí ao longo dos anos, quando os autores começaram a ver que namoro não é o fim da relação, não precisa dar um TypeScript depois disso, dá pra começar a mostrar a progressão que acontece Pois depois é, do né, namoro, cara? e a obra pode ir bem mais longe até depois disso. Pois E é, bom, né? gente, é isso. Espero ter ajudado aqui, tinha dúvidas sobre o assunto, ou até que tava procurando alguma coisa pra assistir, teve vários exemplos. Se eu soubesse como é que é o namoro aqui no Brasil, meu amigo. Eu soubesse como é que é o romance aqui pra um garoto ficar com uma garota. Ah, Tudo aqui que vocês conseguiram. no anime é bonitinho, né, cara? A primeira garota que ele fica, ele termina até o final. Aqui, parceiro. E é isso, fique por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se Ai, no canal ai. não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ai, ai, caraca, mano. É aquela parada, mano. É o básico, né? Eles enrolam por causa de dinheiro, sempre foi por causa disso, entendeu? Claro que tem suas peculiaridades ali. Pode ser ganância do próprio autor, pode ser a própria. Esqueci o nome. A produtora que pede pra enrolar, entendeu? Às vezes é só, tipo, o autor que tenta querer introduzir parte na história e acaba se perdendo um pouco ali, entendeu? Pode ser também. Mas na maioria dos casos isso é enrolação por causa de dinheiro. Então, também pode ser também em relação ao autor também aproveitar a mina de ouro que ele acabou descobrindo ali, né? Que ele acabou descobrindo, não, adquirindo, né? Que é difícil realmente um autor conseguir fazer uma outra obra de sucesso. Então ele tem que farmar o máximo que ele pode. Ele tem que não, né? Mas ele vê uma oportunidade de poder farmar o que ele pode ali. Pode ser isso também, mas no final tudo se resume a farmar, né? A money. É sempre assim, é sempre assim. Cara, isso pra mim ainda não é justificativo pra enrolação do jeito que rola, tá ligado? Tem como trabalhar, eles só não querem. Eles só não querem. Eles querem fazer o mais fácil. Então, é isso, família. Bom, acho que eu desabafei um pouco aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acharam do vídeo, o que acharam na minha opinião, a opinião do Marco, deixa aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve pra dar aquela fortalecida aqui no canal. E me segue na roxinha, né, família? Na roxinha onde eu faço minhas lives, vendo esses vídeos aqui e também os animes da temporada, então me acompanhe. O link tá aqui embaixo, os horários também. E é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e te peço. Fui!